Uma alimentação saudável a partir de temperos e produtos naturais. Nos encontramos com uma nutricionista nesse estabelecimento que comercializa uma variedade de opções quando o assunto é viver bem. Aqui nós temos ingredientes de tempero em pó, que dá para substituir com quais ingredientes que a gente chama daqueles de industrializados, Lorraine? Aqui nós temos a cúrcuma, né? Coloral puro, temos pimenta do reino, algumas pápricas como defumada, tem a picante, tem a doce, tem cebola em pó. Então a gente pode estar utilizando eles e até diminuindo então o sal, por exemplo, nos alimentos. Então na hora do preparo, a gente colocando os temperos naturais, a gente reduz então a utilização de temperos industrializados e até do sal. Então para aquelas pessoas que têm algum problema já de saúde, como uma pressão alta, por exemplo, é muito interessante estar utilizando então esses temperos naturais nesses preparos, dando um sabor ainda mais gostoso e retirando um pouco da diminuição do sal também. E dentro dessa variedade de sal, o sal é um vilão? O sal é saudável? Explica pra gente. Sal não é o grande vilão. O problema das pessoas é que elas têm costume de utilizar uma quantidade muito alta. Nós precisamos também da questão do sódio, que é um dos minerais que nós precisamos dentro do nosso organismo e que vem do sal. Então a gente necessita sim ter a utilização do sal, mas uma quantidade pouca. As pessoas precisam aprender então a utilizar uma quantidade de sal menor. Então por isso que a gente entra então com os temperos. Daí dá um sabor melhor e as pessoas conseguem estar utilizando o sal numa quantidade menor, mais reduzida e assim não trazendo tantos problemas na saúde. Lorraine, tem diferença entre sal branco e sal rosa? O rosa é mais saudável, o branco é menos? Não tem essa diferença que as pessoas utilizam, né? E até assim, uma publicidade se estende sobre isso. Não existe diferença. Então assim, não adianta você falar assim, vou utilizar o sal rosa porque ele é mais saudável e posso aumentar a quantidade. Não. Também tem que ter a mesma proporção de quantidade, saber utilizar e tanto pode ser um quanto o outro. E como preparar as leguminosas? Como, por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha. Então, as leguminosas é importante a gente deixar no mínimo 12 horas de remolho. Por quê? Por quê? Para tirar a questão dos gases. Os gases que eles contêm, né? E daí eles também têm a questão de nitrato e nitrito, que são os famosos antinutricionais que a gente fala, né? E eles acabam que você não consegue depois estar absorvendo os nutrientes dessas leguminosas. Vale para o feijão também? Para todos. Para todos. Então, estou fazendo errado. Está fazendo errado. Por isso que a gente fala, no mínimo 8, 12 horas, e tem gente que é necessário às vezes 24 horas. Porque eles fermentam, às vezes, em algumas pessoas, uma quantidade um pouco maior no intestino. Então tem pessoas que às vezes a gente aconselha no mínimo, no máximo 24 horas. Chegamos aqui nessa seção de aveias. Tem flocos, tem fina. Explica pra gente, tem diferença? Tem os processos, né? Essa daqui, ela já tá mais inteira, né? Então ela passa num processo um pouco menor do que o farelo e a farinha. Então, já a farinha, ela vai ser mais refinada. Então ela vai ter uma quantidade até de carboidrato um pouco maior, né? A minha queridinha é o farelo de aveia. Ó, ela passa no processo depois dessa e antes dessa, né? E ela vai ter uma quantidade de carboidrato menor. Então, para pessoas que procuram, às vezes, um emagrecimento, eu mesma acabo indicando mais essa dentro do meu consultório. Ai, Lorraine, essa sessão é de dar água na boca, mas... São calóricas. Tem que saber consumir. Então, castanha de caju. É uma delícia. A gente pode consumir sim. Porém, às vezes, em uma, podemos encontrar umas 60 calorias mais ou menos. Então, às vezes, o indicado seria consumir umas 3 por dia. Seria mais interessante para você não ultrapassar a caloria diária. Às vezes nem todos os dias da semana também, né? Sim. Agora, uma que eu gosto muito, que eu até indico para os meus pacientes, é a castanha do Pará. Porque ela tem selênio. E às vezes a gente tem falta de selênio. E esse selênio pode estar ajudando também na saúde da tireoide. Selênio é o quê? Ele é um mineral. E ele pode trabalhar dentro dessa questão da saúde da tireoide. Então, muitas vezes, as pessoas que têm já um problema na tireoide
pode estar melhorando um pouco a sua função, não vou dizer que vai tratar o seu problema, mas ele pode estar ajudando também a melhorar a função da tireoide. Mas tem uma quantidade certa também para Sim, consumo. tanto de selênio quanto da castanha do Pará. Eu mais ou menos indico assim dentro uns 2 ou 3 por dia. Então nada de servir como aperitivo e comer como... O interessante é você consumir num lanche da manhã, por exemplo. Você vai lá, você come uma fruta, você, vamos supor, come um pão com ovo e 3 castanhas, para poder te acompanhar. Azeite ou óleo de coco? O que você acha? Óleo de coco não é mais saudável? Não. Se for para comparar entre o azeite e o óleo de coco, o azeite extra virgem ainda é melhor. Por quê? Ele tem uma quantidade maior de gorduras saturadas e isso não é tão interessante para o nosso consumo diário. Então esse aqui tem que ser utilizado em poucas quantidades. Então não dá para ser em todas as refeições, em qualquer preparação. Então, porventura ainda, prefira o azeite extra virgem e deixa ele para algumas preparações e não algo diário, alguma vez ou outra dentro do seu dia. E depois dessa aula de alimentação saudável, Lorane, será que a gente tem direito a um docinho? Claro que tem. Pelo menos um docinho a gente libera. Dá pra estar liberando pelo menos um quadradinho assim, ó, de paçoca pós-almoço. Que é sempre aquele momento que a gente comeu bem, a gente tá mais saciado. Então a gente vai acabar não exagerando uma quantidade maior. Então um docinho fica legal. Pra ela tá conseguindo aderir ainda mais melhor o plano alimentar dela. E como profissional, qual que é o conselho para quem está entrando agora nessa linha de alimentação saudável, aí com calma? A gente sabe que tem que ter uma manutenção, um acompanhamento. Explica pra gente. Aquela pessoa que procura, tem vários objetivos, claro, mas vamos supor um emagrecimento, é vir com a vontade e saber que precisa de disciplina. Nada é do dia para noite. É todos os dias, às vezes você vai errar, você volta e começa tudo de novo. E tentar sempre alinhar aquilo que você gosta dentro do seu plano alimentar para que você consiga estar seguindo cada vez mais e assim, tá alcançando o seu objetivo e depois manter o seu objetivo. Vida saudável. Com certeza.